Olá, olá você telespectador que está conosco na TV Litoral Camaragibe. Hoje eu te convido para participar mais uma vez conosco. Temos aqui na bancada o professor Edinaldo, tio Propício e comigo o professor Nilson também, que hoje será o entrevistado e abordaremos diversos assuntos, dentre eles o socialismo e alguns outros. Professor Edinaldo, pode ficar à vontade aí para fazer as primeiras perguntas ao professor Nilson. Professor Nilson, qual o ponto de vista que o senhor tem a respeito do socialismo a princípio de conversa? Bom, boa noite a todos. A princípio de conversa, eu já participei desse meio socialista. Foram, infelizmente, né, os 16 anos. Eu achava que estava no caminho certo, mas como diz a Bíblia, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí eu já vou logo respondendo. O socialismo hoje, ele, como o nosso amigo Professor Eduardo Duduzinho, dois Eduardo, Sim. diz Sim. que o nosso amigo falou que para implantar o socialismo no Brasil seria necessário 30 anos. E esses 30 anos passaram até mais um pouco, né? E hoje estão a todo custo tentando implantar o socialismo no Brasil. Socialismo que, infelizmente, não deu certo e não está dando certo em lugar nenhum do mundo. Nunca deu certo. Professor Nilson, aí o senhor fala estão tentando aí implantar o socialismo no Brasil. O Brasil é um lugar onde a economia é fraca, onde o Estado é extremamente forte, onde há altos índices de impostos, onde todas as instituições, seja de faculdade, de justiça, todas elas têm um viés revolucionário e um agrado ao marxismo. Aí eu faço essa pergunta para o senhor: será que o Brasil já não está socializado? Eu creio que já. Eu creio que já, porque um dos primeiros passos do socialismo é censurar. E a censura nós vimos desde o ano passado, que já foi implantada pelo grande líder, né, da censura, o grande chefe, infelizmente a gente não pode citar o nome, o faraó Ramsés II, que foi um dos piores, né, do Egito. Ele censurou várias coisas. Segundo outro ponto, ou um dos, né, é o desarmamento. Desarmar o cidadão e fazer aliança com o crime organizado. Isso a gente já vê que aconteceu, porque onde nem a polícia sobe toda equipada, com o caveirão, com tudo, e um ministro da justiça subir a um complexo sem segurança, sem nada, a gente vê que existe alguma coisa por trás de tudo isso. Então o socialismo no Brasil está se revelando aos poucos, mas já está bem claro, né? Aos poucos, para fixar, mas já está bem claro que o socialismo no Brasil já está aí, apesar de ser um país capitalista, mas já está aí, já está a aparelhagem do Estado, né? Já está começando, porque já aumentou ministérios aí, já aumentou várias e várias outras coisas, e a aparelhagem do Estado é outra coisa do socialismo, que é aparelhar o Estado, ou seja, não aparelhar de forma, O que seria esse aparelhar o Estado? O que é isso? não sei, como tá dizendo, não seria aparelhar de forma que o Estado fique forte, mas aparelhar é o seguinte: aumento de impostos, aumento de, como é que se diz, de instituições, de autarquias, ou seja, não fortalecer de um Estado forte, mas cortar toda a rede privada e ir agregando ao Estado. Ou seja, eles são contra a privatização, né? Mas no momento que ele corta a rede privada, imediatamente ele já se robustece, já se engrandece em cima disso? Não, ele enfraquece.
O Estado se enfraquece? Se ele diminui a privatização, se ele diminui a liberdade, ele enfraquece ou se agiganta, se aumenta? Ele se aumenta para aqueles que são amigos do rei, mas ao mesmo tempo ele vai enfraquecendo porque as, como é que se diz, as coisas básicas do Estado que deveria cuidar, ele vai deixando para trás, como educação, saúde e segurança. É o que o Estado deveria se preocupar. Então, já começa a trazer muitas coisas. Por exemplo, o que é que o Brasil, o Estado brasileiro, quer com a administração de uma petrolífera? Por que não fatiar e dividir? Seria menos trabalho. Fatiar e dividir para quem e aonde? Como? Para iniciativa privada. Para iniciativa privada. Mas como a Petrobras é uma grande vaca leiteira para o governo, então ele jamais iria, o governo socialista, né? Ele jamais vai. Uma pergunta. O senhor disse que o Estado deveria se preocupar com o quê? Com segurança? Saúde, educação. E educação, ok. Aí uma pergunta aqui a fazer com o senhor. O Estado se apropriando da educação, o senhor acha que ele vai formar o quê? Agora aí tem um ponto. Tem um ponto, é uma faca de dois gumes. Porque se for do jeito que está, com o marxismo. Mas o senhor acha que tem como mudar? Tem como haver um socialismo, Estado... por exemplo, tem como haver um Brasil comunopetista, sem ele ter, na verdade, as medidas marxistas? Não, no petismo, ele operando a educação e não tendo o marxismo? Não, no petismo é impossível. No petismo é impossível fazer isso. Então, porque a orientação revolucionária marxista, ela se dá globalmente. Qualquer país que adotar o marxismo, ele tem que ter no núcleo, na alma dele, exatamente as medidas que talvez sejam adaptadas a propósitos políticos e às vezes é de uma forma até camuflada. No entanto, na medida que vai passando o tempo, vai se revelando gradativamente. Então essa revelação que se dá do comunismo ou do socialismo, apesar de ser um termo diferente, mas às vezes é utilizado de uma forma até igual, ou alguma questão de semântica. Nesse caso, o PT, todas as medidas deles, de origem, elas são ou não são socialistas? E ele tomando a educação e as rédeas da educação, ele formará exatamente quais tipos de cidadão, quais tipos de profissionais? No caso, o Estado tomando conta da educação. Como está? Toma? Não em um governo comunista, em um governo socialista. Mas é possível o PT não ser um governo comunista, não ser um governo socialista? Não, ele é. Então a educação sempre cairá em quê? No caso, a educação ela cairá numa perversão. Formadora de ideologia comunista. Pois bem. Então. Porque o socialismo, o comunismo, se fortaleceu na época do regime militar. Porque enquanto o regime militar proibia, através da censura, filmes, televisão, ainda lembro que vinha antes dos programas, censura livre, censura tal, Ministério da Justiça e tal, Departamento de Justiça Federal. Aí, enquanto eles proibiam isso, proibia a música, deixou a revolução de classes de lado um pouco e começou o gramicismo nas universidades. Uma infiltração cultural, através das artes, através da educação de universitária. Aí começou e foi se fortalecendo isso aí, que deveria o quê? Tomar conta, o governo militar na época deveria tomar conta das universidades. E esqueceram, foram cuidar o quê? O AI-5 foi um grande erro do regime militar. Assim, toda a esquerda mundial, a partir do século 30, 40, 50, todas elas, a nível mundial, elas começaram a entrar na cultura e o foco, o objetivo dela é perversão na cultura por meio da educação. Perverte a educação, cria-se políticos de esquerda. Ora, uma vez sabendo que a estratégia da esquerda, a partir dos anos 40, 50, é a perversão da educação, o senhor realmente é a favor do Estado cuidar da educação?
Não esse Estado socialista, esse governo socialista, mas, por exemplo... Então a gente como- vai esperar 50, 70 anos chegar algum para passar um períodozinho? Não, infelizmente, isso era para ter acontecido antes, né? Como a criação das escolas cívicos militares, Mas ainda o Estado continua sendo o mandatário da educação, mesmo justamente. com a criação. E o que foi que houve? A indicação de reitores é uma prerrogativa do governo federal. No entanto, como de costume, deixou continuar por escolha, digamos assim, democrática. Mas se fosse a indicação do presidente da República da época, não agora. Agora eu estou falando no geral, menos num governo socialista, que a educação não vai funcionar. Porque eu tive a oportunidade de estudar nos dois governos, né? O governo militar, que era totalmente diferente, onde a gente aprendia realmente para O senhor lembra de alguns autores que o senhor estudava do tempo do regime militar? Alguns autores, grandes intelectuais, em oposição aos intelectuais que são predominantemente formadores de opiniões e formadores de pensamento. Por exemplo, o senhor falou do gramicismo, né? E a infiltração do gramicismo. Existia algum intelectual que o senhor lembra que era oposição às ideias socialista revolucionária cultural do Gramsci? Na sua época? Naquela época eu ainda não tinha esse Não, você estudo. conhecia algum intelectual assim, a grosso modo? Não, ainda não. Naquela época ainda não, que ainda estava na adolescência. Adolescente é aquela coisa que não quer ler, não quer nada. Mas, assim, na escola mesmo, a gente aprendia muita coisa. Agora, hoje não. Hoje eu fui lecionar e o que a gente vai nos livros didáticos, que ainda são do governo de petista, né? Passaram 4 anos ainda, o governo Bolsonaro passou 4 anos ainda utilizando os livros que era da época petista, porque questão de contrato, né? Então, o que houve? A gente procurava algo para ensinar os alunos, não existia mais gramática, não existia mais um português. Isso aí isso que o senhor está falando é que ano? O ano de governo dos governos petistas. A gente não encontrava mais nada, a gente tinha que buscar fora. Ainda falando sobre isso, eu realmente passei por isso. Eu passei um tempo ensinando nas escolas. Sou professor de português e eu passei um tempo ensinando português, né? A língua portuguesa, a matéria de língua portuguesa. E realmente, nos livros que passaram, nos livros didáticos que passaram, eu basicamente não encontrava bons conteúdos e não encontrava boas histórias. O que eu fazia? Eu fazia isso que ele estava falando. Eu tinha basicamente 2 fontes de textos que eu pegava e que eu passava para os meus alunos. Uma era o do livro Mínimo. Tem trechos ali do Mínimo, por exemplo, o Imbecil Juvenil. Tem certos trechos ali que é muito bom. Eles liam e aí eu propunha. E o outro era muitas crônicas de Fernando Pessoa, algumas crônicas do Machado de Assis, mas eu fazia exatamente isso que ele falou. Eu ia em materiais que não eram do livro didático, era algo fora do que a proposta pedagógica me pedia, e baseado em textos clássicos, eu passava a minha aula, porque realmente não dá para aproveitar dos livros didáticos, do que realmente é ensinado, não dá para se aproveitar absolutamente nada, não sei como era no regime, inclusive eu não sei, eu não passei, mas eu acho que não deve ser tão diferente assim não, mas pelo que eu passei, não dava para se aproveitar absolutamente nada. Professor, o senhor falou que, né, já foi simpático com a questão das ideias socialistas, né? Sim. Talvez o socialismo intoxicado ou um socialismo sem saber, né? Um socialismo inconsciente, que é muito comum e rotineiro as pessoas falarem isso. Todavia, o senhor utilizou de quais métodos para se livrar, para se purgar desse socialismo e hoje tem uma visão oposta a ele? Rapaz, isso aí foi a insistência de alguns amigos. Eu vou até citar um nome. O Robson Cândido, o Naelton,
Na Elton mandava pra mim, não, rapaz, esse cara é maluco, é assim, tal, isso aí não tem sentido. Mostra o projeto dele, não tem nenhum projeto. Ele tá aqui, vai pesquisar, olha aqui. É tão tal que no primeiro turno, eu ainda votei no filho do ex-presidente, esqueci o nome dele agora, Não sei. que foi, Filho do ex-presidente? foi caçado também, o nome dele tá aqui. Que presidente? O atual ou Não, do Bolsonaro? não, da época de que ele foi caçado também. O Temer? Não, o Temer foi Não. presidente e concluiu, né? Faz tempo. Depois eu lembro o nome dele. Certo. Então, no segundo turno, os caras começaram a me mostrar, a mandar textos para eu ler, os projetos e vídeos, e eu comecei a analisar. Então, depois que eu vi a verdade me libertou. E também analisando os fatos da Lava Jato, eu comecei, olha, poxa, passei esse tempo todinho, rapaz, ajudando a roubar o Brasil. Eu passei esse tempo todinho, eu fui um conivente com isso. Mesmo sem querer, né? Mesmo sem querer, eu ajudei a me roubar. Então, Mas assim, nesse caso seria um crime culposo, né? Onde não há intenção de... é um crime culposo. Então, chegou época, teve uma eleição que na minha casa parecia um comitê do PT, mais enfeitado do que boi de carnaval, como diz a história aqui. Então, aí eu comecei a raciocinar direitinho na faculdade que eu estou fazendo. Qual a faculdade que você está fazendo? Comunicação, relações públicas. Todos socialistas. Sim. Professores e tudo. Ciências humanas é raro. É raro ter um professor que não seja. Então, a gente só ouvia aquilo: marxismo, infiltrando na cabeça. Assim, teve algum livro conservador, algum autor conservador que o senhor leu, que desintoxicou um pouco mais? Qual foi? Vou dizer agora. Que quando o Bolsonaro falou o nome dele na Câmara, o Jean Willis cuspiu na cara dele. Coronel Ustra. O livro do Coronel Ustra. O senhor leu o Alberto livro? Brilhante Ustra. O senhor leu o livro? Eu li o livro. Qual o título? O título eu não estou lembrado Tá, agora. mas fala sobre o quê? Ele fala a verdade sobre ele. Ou seja, a gente só ouviu o que o Coronel Ustra era um torturador, era isso, era aquilo. Tudo de ruim. Era um Hitler. Mas faltou ouvir o lado dele. Aí foi quando eu comecei a ler e ouvi o lado dele. Também teve outro. Então o Coronel Ustra, ele exorcizou o comunismo da vida do senhor? Ele e outro. Qual? O saudoso professor Olavo de Carvalho. Qual o livro do professor Olavo? Rapaz, eu não li todos, mas eu li alguns trechos de vários livros, saía ali, e eu assistia mais os vídeos deles, né? Os vídeos, assistia ali e tal, e eu, poxa, né, que esse cara. Aí também eu comecei a olhar, e também os amigos lá, no meu ouvido, olha, leia isso, leia aquilo, leia isso aqui, mandava para mim, e eu ia lendo. Então foi totalmente, realmente, como o professor disse, exorcizado. Certo. Com relação à nova ordem mundial, o que é que o senhor poderia falar ainda sobre isso? A nova ordem mundial, algumas pessoas ainda acham que isso é teoria da conspiração. Tá, mas o que é ela? Ela é o quê? Eu vejo como a nova ordem mundial, aquela que vem, que está surgindo, já está forte para ter um único governo, uma única moeda, um único governo, e ele quer dominar esse sistema que nós estamos hoje, que tirou um cara da prisão para colocar como presidente, já foi uma preparação da nova ordem mundial. Isso aí
É como você disse, daqui a 50 anos nós vamos esperar para que a educação melhore. Infelizmente, o cara foi colocado lá e eu acho que tão cedo ele não vai sair. Tão cedo, porque como a própria Simone Tebet, que hoje tá lá com eles, né? Disse, a gente vota, mas não sabe se o nosso voto está computado lá para quem a gente votou. Então é difícil. A nova ordem mundial, ela vem controlando todos os sistemas político, econômico, artístico, cultural, educacional no mundo. Vem controlando tudo. Mas o senhor poderia citar mais ou menos assim, por alto, quem como são os ela faz e protagonistas tal. que se organizam e definem essa ordem mundial? Porque até existe uma violação nacional, né? Sim. Porque essas Exatamente. medidas são transnacionais. Exatamente. E eu vejo assim, as pessoas acham que não existe os Illuminati, mas existem. Dos braços da nova ordem mundial, pelo que estudei, é a maçonaria. É dos braços da nova ordem mundial. Muitos casos, muitos fatos ocorridos no Brasil teve a mão da maçonaria. Desde a independência do Brasil, a libertação, né, entre aspas, dos escravos, a proclamação da República e vários outros fatos. Inclusive, eu vou até mandar um recado aqui para o pessoal da maçonaria. Por favor, não andem brigando entre vocês. Quando vocês brigam, isso ecoa pelo país todo. Brigam entre eles, aí o imperador cai. Brigam entre eles, aí tem que matar a princesa Isabel. Enfim, quando vocês ficam um caos, o Brasil fica um caos também. Tentem pelo menos se organizar, não andar brigando assim à toa. E mais, eu estudei uns 2 anos e até hoje ainda venho dando algumas olhadas sobre a maçonaria, que é um braço forte da nova ordem mundial, e que os graus menores são os graus que são praticamente inocentes, não sabem. Só vão saber mesmo o que acontece lá dentro mesmo, os graus maiores, a partir do grau 30, por aí. Mas assim, é possível a gente rastrear a composição desses grupos que eles definem a maçonaria? Porque a gente Sim. tem explicitamente nomes como, por exemplo, não da maçonaria, mas, por exemplo, nomes de tecnocratas. Por exemplo, o Bill Gates é um tecnocrata. Então, assim, se a gente tem um tecnocrata reconhecido mundialmente, a gente tem alguém da maçonaria, já que isso parece ser um dos tentáculos da ordem mundial, né? Sim. É um dos tentáculos que é a maçonaria. Então, existe alguém na maçonaria que se expôs notavelmente em relação à questão dessas decisões e ele se identifica de fato como maçom? Hoje se identificam devido àquela questão de todo mundo colocar como uma entidade secreta, né? Aí hoje estão mais aparecendo para tirar essa questão de secreta. Inclusive, eles hoje se autodenomina discreta. Não mais Justamente. secreta, são discretos. Justamente. Então, uma questão. Se a ordem mundial ela viola as regras nacionais, isso quer dizer que os políticos, o Estado e as leis constitucionais dos estados respectivamente, dos países respectivamente, isso é somente um verniz, porque, por exemplo, se você tem um país que seja forte, tem as suas leis convencionais, tem as suas leis jurídicas, suas definições de Estado. E tem toda a estrutura, né, organizacional de Estado. E se vem uma lei, ou uma regra, ou um objetivo, por exemplo, da ordem mundial, e ela emite que isso seja transacionais, ou seja, que viole as regras nacionais e que isso seja imposto, nesse caso dessa imposição de uma ordem mundial, isso quer dizer que a imagem que tem da face dos países, em termos de políticos, são somente apenas uma questão de verniz político? Eu creio que sim, porque existe os direitos universais, os humanos, né? Dos direitos humanos, né? Universais, que está em todas as constituições. Ele é transnacional. E eu ainda respondo com uma pergunta: será
que não existe uma constituição mundial que seja secreta, que a população não saiba, mas apenas os grandes envolvidos, os grandes líderes mundiais, inclusive presidentes de nações, não saibam dessa Constituição transnacional. Ou eles saibam e são colaboradores apenas, né? Justamente, porque nós vimos que nosso querido amigo, nosso grande, ilustre, amado Faraó, rasgou a Constituição brasileira e fez dela o que quis, que são os guardiões da Constituição, e chega o cara e diz: não, eleição não se ganha, se toma. Aí, peraí, aí chega o cara e diz: não, o presidente está na Constituição, o indulto do perdão é uma prerrogativa do presidente, ele pode perdoar qualquer pessoa. Aí vem um cara e não, ele continua com tornozeleira eletrônica, ele vai continuar a multa, vai ter que pagar e tal. Peraí, e a Constituição ficou aonde? E nós vimos que a Constituição vem sendo rasgada, a brasileira vem sendo rasgada muito. Aí quando eu digo, será que não existe uma Constituição transnacional secreta, que a gente ainda não saiba, mas já exista, pronta para ser lançada e dizer: agora é essa aqui, não mais soberania nacional, mas sim soberania mundial, soberania da nova ordem mundial. Quem são os cabeças assim da nova ordem mundial? A gente sabe que um dos cabeças são as famílias mais ricas do mundo, né? Temos, por exemplo, como você citou, Bill Gates. Eu creio que o da X-Space, o Elon Musk, seja também. O Rei Charles III também seja um dos, porque ainda é uma família de grande influência no mundo. Creio que também o presidente da Rússia e dentre outros, né? Tem vários, né? É uma rede. Os Rockefeller não. Rockefeller também, os Rockefellers também, os Rockefellers, os descendentes do Henry Ford, também são. Os Rockefellers são os maiores. Certo. Tio Propício, tem alguma pergunta, o professor Nilson? Aqui observando tudo isso que ele respondeu aí, não é? E falou, a gente conversando com pessoas que entendem mais do que a gente. É para isso que as entrevistas é boa para ser feita. Quando ele falou dessas pessoas, quando você fez a pergunta aí, quem são essas pessoas, que poderá ser essas pessoas de um nível alto para ser o comandante, pronto, falando de recurso. E ele falou desse povo todinho, citou esse nome desse pessoal todinho. Vê só, eu nunca sabia que eu ia ouvir o nome dessas pessoas que chegar a esse ponto, essa época de o mundo ser dominado e que seja por pessoas nesse nível. Certo. Considerações finais, Ednaldo? Aos telespectadores, se alguém tem às vezes uma simpatia ou um tipo de gosto, de predileção às questões socialistas, eu acho que o exemplo mais óbvio é a fala do professor Nilson, que falou sobre a questão de leitura, análise de texto, de fatos e algumas comparações em relação à fundamentação teórica e a divergência em relação à questão da prática. Porque algo só pode ser verdadeiro quando ele consegue ser teórico e entrar em consonância com a prática. Ou seja, se o socialismo diz que é capaz de você resolver a questão da pobreza,
a questão de algumas deficiências econômicas, monetária, de produção, pela via estatal, e se na prática isso não consegue chegar ao determinado fim de um sucesso, de uma explosão comercial, de outras melhorias, de um fortalecimento da moeda, isso quer dizer que o socialismo economicamente ele é impotente, ineficiente e, como ele já se provou, que é incapaz de poder solucionar as questões econômicas. Todavia, o melhor caminho é ler livros, ouvir algumas pessoas e discutir ou fazer até alguma divergência de alguns fatos, um fato e outro, e você conseguir fazer com que haja convergência em alguns fatos, divergência em outros fatos, para chegar a um determinado fim. Certo. Professor Nilson, considerações finais? E eu digo mais, aquele velho ditado, quem avisa amigo é. Foi avisado. Sábia é a China. Não é à toa que a sabedoria milenar vem do Oriente, dos orientais, que a China é um país comunista, mas no entanto, por trás, ela abraça o capitalismo. E o Brasil segue na ideologia de socialismo é bom, não, minha gente, não é. Se fosse bom, em outros países tinha dado certo e não deu. Agora, do que adianta eu estudar tanto, chegar a me formar, ser um pós-doctor, que é o PhD, e continuar defendendo uma tese marxista que hoje é totalmente ultrapassada. Totalmente ultrapassada. Não existe mais essas coisas de lutas de classe, é ultrapassadíssima. Por que eu continuar defendendo isso? Pensem direitinho. Pensem e veja. Faça as análises. O que é o socialismo, o que é o capitalismo, o que é o livre mercado, o livre comércio, o que é conservadorismo. Vá fazendo uma análise, busque conhecimento, busque. E você, como dizia o nosso mito, e como está escrito na Bíblia, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Seja liberto pela verdade. E a você, o meu muito obrigado. Obrigado a todos aí, os meus telespectadores. Curta, comente, se inscreva e valeu!